Boa noite. Boa noite a todos. Hoje vamos ter uma live com o grande professor Charles Sutter. Óticas Vivi, Natália, o Antônio, a Bárbara, D'Alessio, bastante gente. Ó, o grande André, Edgar. Já vou chamar o professor aqui para começar. Antes, vou avisar vocês que já estão aqui na live, tá? Pega esse aviãozinho aqui, dispara essa live para todos os amigos, conhecidos que vocês tenham do nosso segmento ótico, que essa live de hoje vai ser matadora, tá? Pega esse coraçãozinho que tem aqui na ponta, ó. Quanto mais tu apertar, mais o Instagram vai promover essa nossa live, mais gente nós vamos poder ajudar com conteúdo, com conhecimento. Então, esse é o foco, tá? Avisar também, já estão abertas as inscrições da Masterclass, tá? O que vai ser a Masterclass? Uma semana de conteúdo gratuito sobre conserto de óculos. Começa nessa sexta-feira a primeira aula, tá? E paralelo com isso, todos os dias, durante 10 dias seguidos, tá? Lives diárias, tá? Todos os dias estamos trazendo live. Primeiro dia foi o Andrés Burgos, quem assistiu. Ontem tivemos uma live top com o Breno, perdão. Live de motivação genial. E hoje, professor Charles, que já está entrando aqui, tá? Vamos lá, vamos chamar. O Décio, a Kessen, Ótica França já se inscreveu, é isso aí. Aproveitar, a Masterclass é gratuita, cara. Preparei com muito carinho para todo mundo. Aproveitando que, olha aí, meu professor. Olha aí, tudo bom, Júnior? Como está o senhor? Tudo bem, trabalhando bastante, tudo certinho. Coisa boa, cara. É. Primeiramente, Charles, agradecer o teu aceite aí por participar dessa live com a gente, tá? Tu sabe que tu é um cara que eu aprendo muito. Não vou contar o que tu me ensinou hoje de tarde numa chamada de vídeo, tá? Se tu quiser, tu conta. Uma super dica. Uma super dica, tá? Agradecer tu aceitado ter participado com a gente, compartilhar um pouquinho do teu conhecimento. Eu me inspiro muito no teu, na tua pessoa, no teu ser humano, tanto como profissional como pessoa, assim, cara. E obrigado mesmo. Agradecer a presença de todo mundo que dedicou aí esse tempo a participar da live com a gente. Vocês não vão se arrepender, tá? Então, assim, ó, primeira coisa, quero que tu te apresente para o pessoal, conta um pouquinho da tua história. Desse aqui, ó, se vocês quiserem seguir, ó, Unioptis EAD, conta um pouquinho da Unioptis para nós também. Contigo a palavra. Isso. Até eu chegar ali, né? Até eu chegar na Unioptis. Até chegar. Isso aí. Então tá. Bom, meu nome é Charles Sutter, para quem não me conhece, eu acho que muita gente não me conhece ainda. Tive o prazer de ser professor desse cara aí, né? Então a gente se conheceu, eu já conhecia ele como profissional, não conhecia ele pessoalmente. Na verdade, eu sou de Santa Catarina. Não sei como é que tá o áudio para vocês. Como é que tá o áudio? Perfeito, cara, perfeito. Então tá. Sou de Santa Catarina, nasci em Santa Catarina e vim com 10 anos de idade para Porto Alegre, onde eu moro até hoje, tá? Vim com meus pais, obviamente, e eu cheguei em Porto Alegre porque minha mãe ia fazer o curso de ótica no Senac, né? Aqui em Porto Alegre. Ó, tô vendo o que tá ouvindo, uma mesa com leite, não, café com leite. É o meu sal de churrasco. E aí minha mãe veio fazer curso de ótica, meu pai era relojoeiro, na verdade fazia vendas de relógios, joias. E aí a gente veio para Porto Alegre para minha mãe fazer curso de ótica. Em seguida montou um laboratório. Então eu com 12 anos de idade já estava dentro do laboratório ótico. Então saía da escola e para o laboratório. E ali comecei a minha vida gostando de ótica, né? Então na verdade, a gente acaba aprendendo um pouco ali dentro. E
e aí vai tomando gosto. Então, na verdade, meu primeiro emprego foi com meu pai, né? E aí depois, quando ele vendeu o laboratório, minha mãe já tinha ótica em Porto Alegre, né? E quando a gente estava no laboratório ainda, que eu comecei a trabalhar, o que vai ter hoje? Parrija? Eu tô acenando pro pessoal e tá virando a câmera. Desculpa. Então tá. E aí, começando a trabalhar no laboratório, deu a ideia, obviamente, de começar os estudos e fui fazer curso de ótica, curso técnico em ótica. Fiz o curso técnico em ótica, me formei em 96. O ano que eu nasci, e quase. Aí, isso. E aí, em seguida, abriu a oportunidade, ou surgiu a oportunidade de fazer o curso de optometria, que era o primeiro curso de optometria no Brasil, em 97. Então, eu entrei na primeira turma, em 97, me formei em 2000, finalizou em 2000. E aí, em seguida, eu não atuei na optometria, porque a gente já tinha, minha mãe já tinha loja em Porto Alegre, minha irmã tinha uma outra loja, e aí eu comecei a trabalhar dentro da ótica, sempre com vendas. Então, eu comecei a sair da optometria e fui trabalhar com vendas, não saí mais da ótica. Então, dali em diante, aí eu fui convidado a ser professor do curso técnico em ótica no Senac. Depois eu fui coordenador de um projeto aqui da Jorsul, que é uma associação de joias e relógios, que tem o projeto Educar, que era para capacitação para o ramo ótico. Eu fui coordenador durante uns 4, 5 anos. Dava toda a parte de ótica, eu e mais um colega, o Batista, que ministrava as aulas. E aí surgiu, em seguida, eu estar no curso técnico de novo. Tinha saído do Senac, curso técnico de novo, a SEG. Me convidou para eu ministrar algumas aulas no curso de ótica, do técnico. Eu na ótica, ministrando aula fim de semana na SEG, até surgir o EAD na minha vida, né? O EAD foi uma grata surpresa de eu encontrar uma forma de capacitação para o profissional ótico que eu conseguiria transmitir de longe, que eu não precisava estar presencialmente, não precisava marcar o horário de noite no centro de Porto Alegre. Então, eu idealizei um curso, que era o Conceitos Óticos, então que eu abri algumas turmas, e dali veio um convite posteriormente para ser gestor de uma plataforma, que hoje é a Unioptis, que é uma universidade ótica corporativa. Então, ela é um pouco mais do que o curso propriamente de ótica, de capacitação para vendedor, mas ele engloba atendimento, engloba gestão, então é uma plataforma onde tem todo o gerenciamento, tanto para o vendedor de ótica, quanto para o gestor da ótica, né? Então, hoje eu sou gestor dessa plataforma, tanto de conteúdo como gestor administrativo. Ô Charles, conta um pouquinho mais da Unioptis aí, o que a Unioptis é hoje, o que ela tem para oferecer para essa galera aí, aproveitar que está todo mundo entrando. Se vocês quiserem compartilhar essa live aqui, o Charles vai dizer como funciona a Unioptis, tá? É uma plataforma top, então conta um pouquinho mais pro pessoal, Charles. Então tá, ali dentro a gente tem, na verdade, alguns planos, tá? Então, até para entender o que é. São módulos específicos para capacitação ótica, então a gente tem algumas categorias dentro da plataforma, que a gente chama de abas, áreas de conhecimento. Então a gente tem a parte de ótica, então a pessoa quer fazer um módulo de anatomia, quer fazer um módulo de tipos de lentes, de módulo de luz azul, módulo de surfaçagem, módulo de tratamento, então ele vai escolhendo exatamente o módulo que ele quer fazer, o curso que ele quer fazer. Depois a gente tem a parte de atendimento, então gestão de atendimento ao cliente, técnicas de vendas. Depois a gente tem uma parte que é gestão, então gestão de pessoas, gestão administrativa, então a gente tem vários cursos, vários módulos ali dentro. A gente tem alguns testes de autoconhecimento, isso é uma coisa bacana, porque às vezes a gente não tem uma ideia. Música alta? Não sei, eu não tô... Alguém falou que tem uma música alta. Eu tô sozinho em casa, cara, hoje não é nem meu filho. Eu não estou sozinho, mas não estou escutando aqui, não é. E aí tem uma parte de autoavaliação, que são testes que a pessoa faz, existe uma autocorreção,
para ela entender o nível de conhecimento sobre determinado assunto de ótica. Então tem ótica básica, ótica intermediária, a gente tem lá um teste de transitions, por exemplo, um teste sobre medidas, um teste sobre cálculos óticos, questão de adição, transposição. Então ele mesmo pode se autoavaliar. E aí a gente tem uma outra área também dentro da plataforma, que é uma biblioteca. Então a gente separa por áreas, na verdade por empresas. Então ali a gente tem os catálogos de vários fornecedores, por exemplo, revistas digitais, fornecedor tipo Younger, a Transitions, catálogo da Essilor, se alguém quiser ter eu não acho sobre alguma lente, alguma informação, tem ali da Roya, tem ali da Rodenstock, tem ali da Zeiss, tem ali, então a gente disponibiliza os catálogos para os vendedores poder ter ali a informação, o acesso à informação. Então ele pode baixar no computador dele, então é o que está no site das empresas, então está disponível na internet. Em vez de o vendedor for procurar em cada site, a gente já deixa disponível na plataforma. E além de muitas informações ali sobre materiais de lentes, por exemplo, da Mitsui, que é uma fabricante de resina, então de onde sai a resina 1.5, de onde sai a resina 1.6, quais as características dessas lentes, né? Então ali tem umas revistas digitais para baixar também, se quiser baixar para ler depois. Então essa é a plataforma Unioptis. E claro que a gente desenvolve sempre conteúdo, periodicamente, e a gente está entrando agora, provavelmente a partir de maio, com aulas ao vivo ali dentro. Então, os alunos que tiverem ali, eles vão ter agendado dia e horário, então eles podem assistir ao vivo, vai ficar gravado, até para tirar dúvidas que surgem no dia a dia. Então, a gente tem esse plano para o profissional, e essa é um plano individual, o profissional entra na plataforma e pode ver tudo isso, está liberado. E também a gente tem um plano para óticas. O que significa isso? A ótica, eu sou gestor da ótica e preciso capacitar minha equipe ou mantê-la capacitada. Porque a gente sabe que tem duas formas aí. Eu manter minha equipe sempre capacitada, mas também capacitar um novo funcionário que está entrando. Isso é complicadíssimo, porque a gente tem um nível de pessoas que saem e entram, e eu tenho que fazer um treinamento para essa pessoa. É complicadíssimo isso. Aí eu tenho que tirar ela da loja, muitas vezes, para levar ela para um treinamento. O que a Unioptis tem? Ela tem um perfil ali que é para o gestor. Então o gestor pode, dentro da sua ótica, por exemplo, entrou um funcionário novo, o login e senha para essa pessoa, para o júnior, por exemplo, o júnior vai fazer todo o treinamento que ele determinar. Olha, tu começa com aqui anatomia e tu vai até surfaçagem. Então ele faz todos os módulos de ótica. Depois de 10 dias, 15 dias de treinamento, ele pode entrar na área de vendas para acompanhar um vendedor com mais experiência. Ou ele pode fazer uma atividade avaliativa. Então, todos os módulos têm certificados. Então, ele pode combinar também com a equipe de vendas dele. Olha, essa semana todo mundo vai fazer o módulo de anatomia. E depois a gente vai discutir sobre isso. Então, ele tem um acesso de gestor lá, que ele pode acompanhar os funcionários dele, os colaboradores, quem fez determinado módulo, que nota tirou. Então, para ele acompanhar também o treinamento da sua equipe. Cara, muito bom. Então, a gente tem tanto para o profissional quanto para o gestor. Tá. E, Charles, quem quiser ter acesso ao Unioptis, coloca aqui embaixo. A gente está... Isso, unioptis.com.br, tá? É bem assim, Universidade Ótica Corporativa, então é unioptis.com.br. Ali tem todas as informações, a gente está reformulando o site desde ontem. A gente está mudando um botão de acesso, tá? Então, para as pessoas poderem entrar e degustar um pouco da plataforma, para assistir algum módulo. Então, a gente só está mudando, acredito que em 2 dias vai retornar o teste agora para a pessoa poder, isso aí, para poder assistir algumas aulas ali dentro de forma gratuita. Tá. Ô, Charles, deixa eu te perguntar uma coisa. Combinamos aqui do nosso tema ser as patologias mais encontradas, que aparece bastante aí no balcão, soluções, como hoje a gente consegue identificar determinadas patologias. Queria que tu me contasse um pouco mais sobre isso, tipo, quais os primeiros passos que a gente deve tomar ali, como a gente está atrás do balcão, a gente está ali na retaguarda, nós que temos que levar essa informação para o nosso cliente. Isso. Sabe que a gente está passando por um período agora bem complicado, todo mundo sabe, a gente consegue fazer
ter disponibilidade de fazer mais coisas EAD, mais coisas à distância, que a gente está fazendo a live. Mas tu sabes que veio, e até por uma questão, obviamente, de uma luta de classe para tentar retomar a ótica como um serviço essencial. Então a ótica, ela lutou para isso, para ser um serviço essencial e voltar ao comércio, ou voltar ao mercado de forma um pouco mais antecipada. E aí começa, talvez, o que a gente está conversando agora, que é assim, por que a ótica é essencial? Porque ela cuida de saúde. E aí tu falou, Charles, mas aí tu tens a questão da patologia, tudo isso. Será que o ótico precisa entender isso? Claro que precisa, porque a gente tem que prover para o nosso cliente saúde, mesmo com patologia. Então, o prover saúde, ou promover a saúde, nós, como óticos, ou como profissionais da saúde visual, a gente tem como dever e obrigação, e é o nosso papel profissional, prover saúde, promover a saúde visual do meu cliente. E isso sim passa pela patologia. Charles, mas tu vai identificar a patologia de maneira alguma, mas eu preciso entender. Por quê? Porque quando o meu cliente chega na loja com determinada patologia, e ele chega assim, porque quantos clientes chegam com alguma catarata inicial, ou que já fizeram cirurgia de catarata, ou o cliente atende que eu tenho estrabismo, ou o cliente que tem degeneração macular, tem diabetes. Então, eu tenho um leque de patologias associadas à minha prescrição, a prescrição que eu vou receber na ótica do meu cliente. E aí, Júnior, comentou, quais são a gente conversou sobre as principais patologias. Tem uma questão aí que aí eu vou entrar, que é de conhecimento. Às vezes a gente, como profissionais, e a gente é um pouco assim, a gente tenta entender o fim, sem querer entender os meios. Por quê? Porque a gente pensa, eu quero entender de patologia, quero entender de doença, o que o médico vai lá, e como é que é uma cirurgia de catarata? Mas eu não entendo de anatomia, eu não sei nem onde é a catarata, eu não sei nem que alteração a catarata traz no olho do cliente. E isso, para nós, profissionais óticos, é essencial, eu preciso entender isso. Eu preciso entender o que o meu cliente está sentindo. Por quê? Porque ele vem com uma prescrição, ele só vem na ótica porque ele tem uma prescrição. Ou seja, ele passou no especialista, no oftalmologista, e pegou uma prescrição na mão. Ele só chega na ótica com uma patologia associada, ele pode ter uma prescrição. Alguém com diabetes pode ter uma diabetes controlada ou não e vir com uma prescrição. Alguém com catarata pode ter uma catarata incipiente, e às vezes a gente conversa com o cliente, ele fala, por que mudou tanto a sua receita? O meu oftalmo comentou que eu estou começando uma catarata, mas ainda eu poderia fazer o óculos para melhorar. Então eu preciso entender qual é a demanda visual dele. Eu tenho um cliente que vem depois da catarata, fez uma catarata, e aí ele vem com uma prescrição, e o que mudou na prescrição dele. Eu tenho clientes com estrabismo, crianças que têm um tipo de estrabismo, maior parte, de repente, e pessoas, às vezes adultas, que têm um outro tipo de estrabismo que eu preciso, por exemplo, prescrever, não, eu preciso aviar prismas, dei uma receita prismática. Que tipo de... por que aconteceu dele ter prisma? O que aconteceu? Por que eu vou adaptar uma lente positiva numa criança? O que vai mudar isso na vida dela? Por que ele está... o oftalmo, o optometrista, o especialista, solicitou aquela prescrição com grau positivo para aquela criança. Isso eu preciso entender. E aí, eu sei que eu falo muito, mas vamos lá. Vem a questão da educação. Nós precisamos aprender o básico primeiro. A gente precisa aprender o básico. Quantas vezes eu cheguei não só para vendedor durante capacitação, mas às vezes numa sala de aula e perguntei alguma coisa sobre fisiologia e não se sabia onde é que era. Ou não se sabia onde era a catarata e por quê, o que fazia, se alterava a índice de refração do cristalino ou não. Então, não se sabia por que aumentava, por que tinha glaucoma, que tipo de glaucoma podia ter. Por quê? Porque o cliente fala isso pra gente. E o que a gente quer numa venda, e aí eu estou falando aqui como um vendedor, um profissional óptico, não estou falando como optometrista, não vou entrar na área médica de oftalmologia, mas eu tenho que entender como profissional óptico o que
qual a demanda real do meu cliente. Por quê? Porque às vezes ele vem com uma expectativa muito alta. Imagina que ele foi consultar e espera muitas vezes que aquela prescrição vai lhe trazer uma visão perfeita. 20/20, que nunca não vem. É assim. O 20/20, que nunca vem. A acuidade visual perfeita, eu não estava enxergando muito bem. Ou seja, agora com essa receita eu vou enxergar tudo. O Gui que está aqui. Cuidado. Hein? O Gui, acho que está na live, o Gui que trabalha no atendimento nosso ali. O Gui tem 15. O Gui tem 15 de miopia, né? Miopia? Pois é. Então não adianta eu prometer ou elevar a expectativa dele de tal forma que eu gere uma decepção na hora de ele buscar o óculos e ver o que ele não enxerga. Ô Charles, deixa eu ver se eu te entendi assim, ó. Tipo, a gente entender aí um pouco das patologias, eu acho que depois da patologia a gente vem até com as ametropias, enfim, mas não só o fazer, o aviar a receita, ou fazer o óculos, as lentes, mas o porquê fazer, né? Isso. O que acontece, Júnior? Muita gente se esquece, e até eu conversei semana passada até com ele é um especialista em vendas, que é o Hermelino, e a segunda parte de uma venda, a primeira é a sondagem, que tu vai lá abordar o cliente, bom dia, boa tarde, boa noite e tal, que eu posso lhe ajudar, tal, mas a segunda é a sondagem. Então a segunda parte de uma venda é a sondagem. E não é o que o cliente tem, ou seja, não é pegar a prescrição dele para analisar, e sim perguntar o porquê ele quer fazer o óculos. Por que ele vai usar aquele óculos? Por que eu preciso saber disso? Porque a receita ela não é o fim. A receita é apenas um meio. A receita não me diz muita coisa. Ela me diz a graduação da pessoa e ponto final. Ela não me diz o que o cliente tem, se ele tem uma patologia associada ou não, o quanto de acuidade visual ele vai ter com aqueles óculos. Eu não sei. Isso não está na prescrição. Entende? Então, a lente que eu vou adaptar para ele, ou a armação que eu vou sugerir a ele, precisa? Precisa, obviamente, dar a ele o que ele espera do óculos. O que ele foi fazer lá no consultório. Isso eu vou ter que resolver para ele. Vamos imaginar, um cliente vem com a prescrição, obviamente que eu vou pedir a prescrição sempre, esse é o primeiro passo, pedir a prescrição para ele, porque sem a prescrição eu não posso optar por uma armação, não posso sugerir uma armação, não posso sugerir um tipo de lente, não posso sugerir um material, um índice de refração, sem saber a prescrição dele. Ah, Charles, mas ele vem sem a prescrição, ele deve estar com óculos. O óculos em uso dele, ou ele pode dizer, eu sei que é um no olho e um e meio no outro. Eu posso mas tu tá sem óculos, tu caminha sem óculos, como é que é teu dia a dia? Não, para longe eu enxergo bem. Eu já tenho uma ideia que pode ser uma graduação baixa, não é uma graduação alta. Porque aí eu posso ir ao encontro dele e ver o porquê que ele quer fazer. Por que eu digo isso? Porque quando ele foi no consultório, a primeira pergunta que se fez lá no consultório para ele é qual é o motivo que levou ele àquela consulta. O profissional da visão, da saúde visual lá no consultório, ele perguntou, o que tu veio fazer aqui? Qual é o motivo da tua consulta? O que aconteceu? Me conta. Ele vai dizer, não estou mais chegando para perto, não estou mais chegando para longe. Minha vista está... eu vi uma nuvem, embaçada, eu vi uma nuvem, estou com muita dor de cabeça. Ou seja, isto, o profissional lá, na hora de dar prescrição, ele vai resolver. A resolução da prescrição é para isso. E é nosso papel na ótica saber exatamente isso. Porque é isso que a gente vai resolver. Não é outra coisa. Imagina que lá ele fala assim, eu vim aqui porque eu tô com uma... Vamos falar de patologia? Vamos imaginar que ele está com uma catarata. Ele foi diagnosticado com catarata. Mas, como é muito incipiente, o oftalmologista, o optometrista, ele prescreveu. O que acontece? Quando ele prescreve, eu na hora da ótica, lá na ótica, eu não sei que ele tem catarata. A prescrição não me diz isso. E aí eu tenho que perguntar, por que o senhor foi lá? Eu fui lá porque eu estava sentindo... O que ele falou? Ele comentou que eu estava começando uma catarata. Opa, começando uma catarata. Ele que me dá essa informação, não é a prescrição que me dá. Eu tenho, obviamente, dados na prescrição, uma miopização, de uma catarata incipiente, ou de um glaucoma, uma pressão intraocular um pouco mais alta, não controlada. Então, algumas coisas na prescrição podem me trazer isso. Mas eu tenho que perguntar a ele.
Eu tenho que ir na sondagem perguntar, o senhor foi fazer lá o quê? Eu fui lá porque minha visão estava assim. O que ele falou? Eu tenho que saber o que um especialista falou para ele, porque eu não posso contrariar e não posso elevar a expectativa dele. Ele comentou que de repente com óculos ia melhorar. E aí eu tenho que ter a capacidade, porque o cliente ele quer minha confiança, de conversar com ele qual é a melhor solução para ele. Por quê? Porque pode ser que ele não tenha melhor acuidade visual com óculos. Eu vou ter que explicar isso para ele. A sua visão perfeita só vai retornar muito provável depois de alguma cirurgia. Porque mesmo com óculos eu vou melhorar a sua acuidade visual, o seu conforto já vai melhorar um pouco, mas não vai voltar a sua visão perfeita. Eu tenho que explicar isso aí. Que nem o Desk comentou aqui, né, Charles? Júnior, primeiro passo é conhecer seu cliente, saber sua necessidade. Daí embaixo a Simone colocou: escutar, escutar e falar. Não sair falando sem escutar o cliente. Isso. É sempre escutar. É o cliente que vai me dar todas as informações. Então, a gente tem dois ouvidos. Isso, 2 ouvidos e uma boca. Isso. Então, é o cliente que vai me dar todas as informações. Mas, claro, de novo, o que eu falei para ti, a gente precisa entender de todas as patologias, ou das principais que vai acometer meu cliente, para argumentar com ele. No caso, Charles, tu diz, nós temos que estar preparados para receber essa informação, para poder dar uma devolutiva consistente para o cara, né? Porque... Com certeza. É o momento, Júnior, de eu ter a confiança dele. Ele não comprou de mim, porque eu quero com ele na ótica, obviamente atendê-lo muito bem, mas é fechar uma venda. Eu não estou lá para... né? Eu não estou lá, claro, a gente está lá para atender, porque a gente gosta muito do ele, mas eu preciso vender. E eu só vou vender quando eu conseguir conquistar a confiança dele. Imagina se ele fala alguma coisa de catarata, entrou por ouvido, saiu pelo outro e nem falei nada disso. Eu não dei atenção a ele. Não, eu preciso falar para ele, mas o senhor já percebeu. Ele diz, mas com claridade é muito ruim, às vezes eu tenho que apagar a luz. Bom, eu não sei se a catarata é central, a catarata é periférica, aí eu posso, ver se uma luz indireta não melhora a sua visão. Já percebi que ao fechar a cortina da minha casa, eu consigo ler. Pois é, então o senhor não coloca a luz muito forte aqui no papel, não coloca a luz muito forte nos seus olhos, que vai melhorar a sua acuidade visual. Eu tenho que ajudar ele. E aí ele vai dizer, ele está sabendo o que ele está falando. Exatamente isso que o oftalmometrista me falou. Então eu tenho que ir ao encontro dessas informações. Ô Charles, nunca me esqueço quando eu estava fazendo técnica em ótica e acho que a gente fez 2 ou 3 cadeiras junto, né? Foi oftálmica e mecanismos, né? Sim. Isso. Mecanismos, isso. E tu deu essa parte aí de ametropia, patologia, essas coisas aí. E eu não aprendi só ali contigo, né? Eu baixei os PDFs da plataforma, até mostrar para vocês. Ontem eu mostrei na live do Breno, quem me deu esse livro aqui, do Artemir, que vai estar na live com a gente semana que vem, foi o Charles. Aí, ó, Charles Suter. Então, o que eu fiz? Tá aí, ó. Tá do meu lado aqui, meu. Isso aí. Daí eu li isso aqui para entender. E, cara, quando tu vai conversar com o teu cliente a gente não sabe tudo, mas quando tu tem um respaldo, uma estrutura de conhecimento, cara, é um outro bate-papo, né? Com certeza. E o cliente sente isso. Né? Quantas vezes eu recebi no meu atendimento de falar assim, tu é formado em quê? E eu falo assim, eu sou formado em técnica em ótica. E aí a pessoa falava para mim assim, mas por quê? Porque tu me deu umas explicações que eu não conheço. Nunca ninguém me falou isso. Mas isso é o papel do profissional óptico. Não precisa nem estar formado em técnica em ótica. Mas é o profissional óptico que está ali atendendo ele. Eu como profissional óptico, espero que o meu colega atenda esse cliente tão bem quanto eu. Isso aí. Ele não é claro, ele é meu concorrente porque está em outra loja, mas eu espero que a ótica melhore com isso. Melhore os atendimentos, por isso que a gente faz capacitação. Charles, será que tu ensina tudo que tu sabe? Eu ensino tudo, eu não escondo nada. Tá tudo aí. Conta que tu me ensinou de verdade, então. Conta pra ele. Tá louco pra contar? Ensinei a baixar live no Instagram, até isso ensinei pro Júnior. Né? Então, o cliente ele percebe quando tu dá informação para ele, tu se preocupa com ele. Tu se preocupa com a visão dele. Tu ajuda ele. Ele tá ali porque ele quer ajuda. Ele não tá ali, porque senão ele pegava a receita e fazia um self-service. Entrava em alguma loja que não tem nem vendedor, escolhia uma armação, escolhia uma lente lá que pode ter na parede e comprava. E não é isso, ele precisa de ajuda.
como ele vai enxergar melhor. Por isso que tem tanta inadaptação. Não é porque o cliente não se adaptou. Por que ele não se adaptou? Será que tu vendeu a lente ideal para ele? Não, vendi tal lente, era melhor. Melhor para quem? A lente mais cara não é a melhor lente. Eu tenho que analisar um monte de coisa para o meu cliente. Demais. Né? E aí a catarata é uma questão. Né? A gente olha assim, eu recebo o cliente com catarata na loja, então ele tem catarata e eu preciso ir ao encontro das informações de falar para ele assim, a senhora vê, não demore tanto para fazer uma nova consulta, proteja seus olhos, mesmo que ela não se proteja agora, colocando um tratamento que vai filtrar contra os raios UV, contra a luz azul, tem fotossensibilidade, tem fotofobia, uma lente fotossensível. Talvez ela nunca escutou isso. Ô Charles, hoje... Entende como eu tenho que dar opções para ela? Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tá, hoje, assim, tu como gestor aí, um dos diretores da Unioptis, montou toda essa plataforma de ensino, os cursos, as escolas que tu tem passado, assim, ministrando o técnico em ótica, até no teu próprio balcão onde tu trabalha. Hoje, quais são as patologias que mais aparecem e que tu acha, tá? Não digo que só essas a galera deva saber, tá? Uhum. Mas qual tu acha, assim, que... Cara, eu sou obrigado a saber essas 3 aqui para mim poder arrancar de igual para igual com o meu cliente. Senão o cara vai falar de catarata, de glaucoma, eu nem sei o que é, né? Eu não sei nem o que é o humor vítreo, eu não sei o que é isso, não sei nem o que é o humor aquoso, não sei de onde... Isso, por isso que eu estou te falando, que é o básico. Se eu não sei anatomia, e as pessoas passam anatomia como se eu fosse assim, isso aqui é bobagem, eu quero vender lente. Tu não vai vender lente se tu não souber anatomia. Não vai vender. Não vai. Tu vai se embabacar ali na frente, tu vai vender mal. Mas eu não sei fisiologia. Tu vai vender mal. Quando alguém me pergunta às vezes assim, por que tal lente ele não se adaptou? Mas tu perguntou isso para ele? Não perguntei. Não, ele deve ter isso. Mas como é que tu sabe? Mas não passou pela tua cabeça que ele podia ter esse problema de visão? Entende que ele está tudo relacionado, a receita está relacionada a anatomia e fisiologia. Ponto final. Se eu não souber isso, eu trabalho com isso, eu preciso entender isso. Mas eu tenho que ser um expert no assunto. Não precisa ser expert. Mas o básico tu precisa entender. Verdade. Então, vamos lá. A catarata. Precisa entender... Número 1, catarata. Quando é que vem uma prescrição que pode fazer uma alteração de catarata? Onde é a catarata? Uma opacidade do cristalino. Acontece com que idade normalmente? Pode acontecer em pacientes jovens? Claro. Por trauma. Pode acontecer de crianças nascerem com catarata? Sim. Congênita? Pode. Então, a catarata, quais são os comprometimentos visuais que ela tem? Então, catarata central, catarata periférica. Eu tenho que entender isso. Então, catarata número 1. Por quê? Porque eu tenho que entender o cliente que vem com uma catarata incipiente e o cliente que vem pós-catarata. Você colocou uma lente intraocular. Era só para longe, ou era uma multifocal. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que conversar com o meu cliente. Então, catarata número 1. Número 2 que eu acho. Vamos lá. Estrabismo. Eu preciso entender um pouco de estrabismo. Eu sei que é uma parte mais complexa, e realmente a questão de visão binocular, a questão de fusão. Eu preciso entender os testes que se faz no consultório. Não preciso entender tudo. Mas eu preciso entender quando vem uma prescrição para criança com grau positivo alto, por que acontece aquilo. Charles, olha só. Porque tem um adendo. No momento que o cara entende estrabismo, o cara sabe até o porquê que ele tira DNP de um olho e depois ele tira de outro, né? Sim, óbvio, sempre DNP monocular, isso. Né? Mas isso, por causa da recuperação. Então, assim, a criança pequena, por que ela tem o olho torto para dentro e não para fora? Vocês vão olhar, as crianças pequenas têm o olho para dentro e não para fora. Porque existe uma tríade, acomodação, convergência, miose. Então, como ela acomoda muito essa criança, o reto medial, anatomia, ele é muito forte e existe uma convergência por um excesso acomodativo. O que se faz? Coloca uma lente positiva para relaxar a acomodação e realinhar a visão dela. Ela tem um estado motor correto. E se for ao contrário... Anatomia...
E isso, se for ao contrário, um estimula a acomodação, o outro inibe a acomodação. Mas eu digo, as crianças pequenas com o olho para dentro sempre tem lente positiva, não vai ser lente negativa. Entende que eu preciso entender isso, porque isso é anatomia e fisiologia. Então, estrabismo número 2, e aí as pessoas... Eu recebo muito cliente com prismas, tá? Então, isso é o segundo caso de estrabismo. O cliente que tem diplopia, por exemplo, teve um AVC, teve um acidente de carro, às vezes acontece, um trauma, e ele fica com visão dupla, diplopia. E vem uma prescrição com prismas. Ah, Charles, por que tu tem que entender isso? Se isso é questão do médico, do ortoptista... Não, calma. Eu preciso saber que a armação... Onde é que vai ficar a espessura maior da minha lente? Né? A base do prisma vai ficar para onde? Então eu vou ter que escolher uma armação mais curta, uma armação mais alta, se ela é oblíquo, tirar a altura em todos os casos, não tirar só medir só DNP. Plaqueta, sem então, plaqueta. Eu preciso... Haste vai fechar, não vai fechar. Não vai fechar. Óculos prismáticos. Isso. Que índice de refração eu vou usar? Entende? Então, assim, eu preciso entender de estrabismo um pouco para entender realinhamento, por que se usa prisma, por que não se usa prisma, porque eu preciso indicar armação, lente, tratamento para o meu cliente. Tá. Então, catarata, estrabismo, acho muito importante degeneração macular, que a gente chama de DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Por quê? Porque a gente lê muito, hoje, todo prospecto de lente filtrando a luz azul. E a gente vai olhar assim, porque previne contra a catarata e degeneração macular relacionada à idade. Ultravioleta, filtro ultravioleta. Por quê? Porque previne contra a catarata e degeneração macular relacionada à idade. E aí a gente não sabe o que é degeneração macular. Nem sabe onde é a mácula. Não sabe onde é a mácula. Não sabe nem o que vai comprometer a visão. Eu sempre pergunto assim, tá, mas olha só, a degeneração macular vai comprometer a visão central ou periférica? Aí as pessoas ficam olhando para mim, e a mácula é onde? É na periferia? Não. Entende? Então, isso eu preciso entender para passar os benefícios de tal tratamento para o meu cliente. E eu só vou conseguir fazer isso se eu entender um pouco do comprometimento visual que aquele cliente pode ter se, obviamente, não cuidar da sua visão. Ô Charles, tu diz assim, então, a gente entende a doença para nós receitarmos o remédio. Isso? Claro. O óculos é vamos dizer assim, é um remédio para ele. Eu vou remediar, eu não vou resolver. Tanto que a gente diz assim, o óculos é uma correção. Sim, não. Ele, na verdade, ele não corrige minha visão. Ele compensa. Eu continuo sendo um míope, eu continuo com óculos como um míope compensado. Eu só vou corrigir minha visão se um oftalmologista me fizer uma cirurgia. Caso contrário, ou nascer de novo, de outra mãe, outro pai, que me dera miopia. Caso contrário, não tem jeito. Ô Charles, olha só, deixa eu contar uma. Quando a gente estava tendo o curso técnico, a minha visão é 20/20, né? Eu não preciso usar óculos. Então, nós estávamos fazendo a cadeira de lente de contato. Então, eu, Júnior, coloquei uma lente positiva mais 2 e me senti como um míope. Míope, então, claro. assim, imaginei, todo mundo que está aqui com a gente, tá? Presta atenção. Eu peguei uma lente de contato e coloquei um par de lente de contato no meu olho, mais 2. E eu estava me sentindo como um míope, menos 2, quando chega no balcão de vocês com a prescrição. Então, assim, eu consegui viver na pele. Quem já fez isso? Quem já pegou uma lente de contato, por exemplo, mais 5 e se sentiu como um míope que hoje precisa? Míope de menos entendeu? 5. Ou quem já pegou uma lente de contato menos 3 e se sentiu como um hipermétrope? Então, assim, o que eu fiz? Além de eu entender a teoria, a prática de prescrever conhecimento de produtos, eu senti na pele o que o meu cliente vem a... Meu cliente sente. Então, cara, tu imagina assim, olha o embasamento, o bate-papo que eu posso ter com esse meu cliente, meu. É diferente, tu tá entendendo? Isso. Claro, com certeza. Quando tu chegar no multifocal, tu também vai entender. E outra, né, cara? De falar pro cliente... Se não fosse, tipo assim, e os primeiros passos quem me deu foi tu. Tu que foi o cara que me despertou assim, o interesse pelo conhecimento óptico, tá? Porque, não sei se vocês estão, todo mundo está assistindo aqui, a didática que o Charles tem é fantástico. Então aqui, hoje ele já passou para nós catarata, estrabismo, degeneração macular. Degeneração macular. E aí tem duas aí,
eu vou falar que é muito mais, não é uma é sistêmica, a outra não, que é glaucoma e diabetes. Tá? Por quê? Porque o glaucoma, a gente sempre diz assim, o glaucoma é uma pressão, obviamente, intraocular, ela é caracterizada por um aumento da pressão intraocular, ela não é isso, mas ela é caracterizada como, tem uma questão de ter essa pressão intraocular aumentada, vai comprometer nervo óptico, vai comprometer áreas da minha visão, campo visual, mas eu preciso entender, porque às vezes vem uma prescrição alterada no astigmatismo, e eu consigo perguntar para o cliente, ou através do óculos dele, aí entra a questão do comparativo antes e depois, o porquê aumentou. E alegar para ele, olha, teve um aumento aqui e tal, e às vezes aí ele vem e fala, porque eu tenho glaucoma, e realmente, e aí eu faço o controle a cada 6 meses, coisa assim, e realmente descontrolou a pressão intraocular. Ô Charles, então eu tenho... Como que é a visão do cara que tem glaucoma, tá? Essa é uma pergunta e tu já me responde a segunda. A pressão intraocular se dá onde? Que parte do nosso olho? O humor aquoso. Tá? Então ele pode ser de ângulo aberto ou ângulo fechado, são 2 tipos de glaucoma, mas nada mais é do que uma pressão ocasional... O Fabiano falou que eu nasci em cima de um gerador. A última que eu vi ali. Ele tem um problema de escoamento do humor aquoso, porque o humor aquoso é algo que na verdade, ele regenera dentro do olho várias vezes ao dia. Então, ou ele tem um problema de escoamento, ou ele tem uma produção excessiva. Tá? Então, isso causa um desequilíbrio no humor aquoso. Então, isso vai comprometer o nervo óptico lá atrás. Então, a gente vê que o humor aquoso está nas 2 câmaras anteriores, na câmara anterior e posterior do olho, né? Até a íris e a íris da cristalina, então ele está nas 2 câmaras, e ele vai comprometer minha visão lá atrás no nervo óptico. Então, muito relacionado a campo de visão, né? Que a gente chama dos escotomas, então ele vai ver manchas, ele pode ver em funil, ou ao contrário, central para periférica, então dependendo da área da via visual onde ele vai se comprometer. Tá? Mas o campo visual ele tem que ser controlado. Então o oftalmo ele tem que fazer visitas regulares ao oftalmologista, e ele tem que, e normalmente é colírio, tá? Isso tem que ser sistemático. Tá? É a mesma questão da diabetes. A mesma coisa da pressão arterial. A pessoa que não controla, ela vai ter pico. O problema é o seguinte, ó, a gente sempre brincava na faculdade que ela vem de pantufas, porque ela não avisa. Né? Por isso o controle da pressão intraocular ela não avisa, tanto que a pressão alta, tu não tens um sintoma a não ser quando tem um pico da pressão. Tá? Isso acontece com a pressão intraocular também. Tá? Então ela é muito perigosa. Tá? É claro que tem um histórico, né? O pai ou a mãe, a gente tem uma questão de histórico familiar, né? Importante, então tem que ser averiguado. Então, e a outra coisa é diabetes, que é uma coisa muito comum hoje no nosso dia a dia, pessoas familiares que têm diabetes, por exemplo. Tá? E isso compromete diretamente a visão, né, em função dos vasos sanguíneos da retina, né, que nutre a retina. Então isso tem que ser controlado também, o açúcar. Porque as pessoas que não estão controladas, quando ela vai lá a fazer o exame, e devia ser feita a pergunta, não vou entrar no mérito, mas devia ser perguntado, se obviamente se tem feito o exame de glicose e se está controlado. E a pessoa que é diabética precisa estar controlada para fazer o exame de visão, porque senão o exame dá alterado. Porque a gente tem picos, o pico de glicose dá picos da acuidade visual também durante o dia. Então não adianta nada ela for fazer um exame, e quando chega na ótica com a prescrição, eu vou dar o óculos para ela, ela vai dizer, mas tá ruim o óculos. Mas está descontrolada a diabetes dela. Entendi. Então, o momento que ela fez o exame não é o momento ali que ela estava fazendo. De repente, a graduação dela já mudou. Charles, pode acontecer. Então, isso tem que ser uma preocupação. Desculpa te interromper. Pode acontecer, por exemplo, assim, ó, ela está com a diabetes controlada agora, ela foi no especialista, está com a diabetes outra posição, e foi na ótica que está em outra. Pode, claro. Eu não tenho como... 3 cenários diferentes podem acontecer. Eu não tenho como saber se eu não perguntar a ela. Tá, entendi. Tá? E aí eu tenho que ser claro para ela, pela questão de comprometimento visual. Ou seja, se ela fala assim para mim, se uma cliente me falar que eu tenho um cliente que às vezes descuida
por exemplo, da questão de glicose. Eu tenho vários clientes diabéticos, e às vezes eu tenho cliente que se descuida. E aí ele sabe, e aí eu tenho que avisar ele, mas ele sabe que se ele tiver com a glicose descontrolada, isso, ele vai ter problema de adaptação do óculos. Entendi. Ele vai ter perda de acuidade visual. E ele tem que saber disso. Tá? Ele tem que saber disso. Porque eu tenho que dar para ele o poder também dele decidir, e é ele que é o responsável pela saúde dele. Eu não posso ir lá e aplicar qualquer medicação para ele. Ele que tem que dar um poder de escolha. Tá, então vamos lá. Recapitulando. Primeiro, catarata. Segundo, estrabismo. Terceiro, degeneração macular. Quarto seria glaucoma. E o quinto seria diabetes. E diabetes. Tá. E tem um sexto... Que a diabetes é algo sistêmico, mas ele compromete diretamente a visão. E tem algum sexto, assim, que tu acha que aparece bastante... Eu vi que comentaram agora aqui, tá? Sobre o ceratocone, tá? Aparece muito, tu acha que é uma patologia? Como é que tá aí? O que tu acha? Sim, o ceratocone é uma patologia, ela está, na verdade, associada a uma deformação da córnea, né? Então ela é em forma de cone, tanto que esse é o nome, ceratocone, que a gente sabe que tem vamos dizer, o óculos não é o ideal, porque como ele tem curva, a gente sabe que na ótica, os nossos eixos da córnea, eles são perpendiculares 90 graus, tanto que a gente tem a transposição, né? Então sempre 90 graus diferente entre um meridiano e outro. E no ceratocone não ocorre isso. No ceratocone, muitas vezes, ele não tem essa diferença de 90 graus entre os meridianos. E aí o óculos não faz efeito. Por isso que um tratamento clínico, e aí se tem anel de Ferrara, que eu não vou entrar porque é uma área médica, porque ela já tem uma patologia, mas claro que tem algumas lentes de contato também. A lente de contato ela é mais adequada nesse caso do que o óculos. Tipo uma lente rígida, então, lente faria tipo como fosse uma fisioterapia, e aos poucos... Na verdade, ela causa uma pressão para que eu não trabalho com lente de contato. Pra ter uma ideia, eu não trabalho com lente de contato. Indico lente de contato. Entendi. Tá? Porque eu sei que não é para todos os casos. Então você vai falar assim, Charles, qual é o tipo de lente de contato que serve para a ceratocone? Eu vou dizer, cara, não sei. Eu não sei porque não é a minha área. Eu não trabalho com lente de contato. Mas eu tenho uma pessoa que eu indico para fazer a lente de contato dela. Entende? Então, mas é uma coisa que eu sei que ali ela vai ter melhor resultado. E aí eu estou gerando confiança. Claro. Na verdade, o que eu quero é o melhor para o meu cliente. Eu sei que o óculos não vai resolver. Isso, claro, que numa progressão alternativa é transplante de córnea. Tá. Tá? E são clientes que têm um astigmatismo super alto. Por exemplo? Astigmatismo de 6, 7. Eu tenho um cliente que tem astigmatismo de 7, 8. Usa óculos. A visão dele é ruim. Nunca vai ser 20/20 um cara que tem astigmatismo de 7. Não. Deixa eu te perguntar. É ruim, tá, então assim, tu listaste aí 3, tá? Tem alguma outra que tu acha que seria legal? O pterígio, né? O pterígio também é algo mais comum, né? Que é aquele crescimento que dá... Que as pessoas confundem até a questão da catarata e pterígio. Os clientes não sabem o que é uma coisa e outra. Então elas falam assim, eu tinha uma pele no meu olho, eu fui lá e eu tinha catarata, porque era uma pelezinha que tinha crescido, e aí o médico foi lá e tirou, porque achava que era catarata. Então os clientes confundem isso. E não é. Né? Então o pterígio é algo externo, ele tem uma relação grande com a incidência de radiação ultravioleta, então a gente vê mais em pessoas, em pescadores, alguém que não cuidou muito, o que vive mais em áreas externas, tá? E sim, o tratamento cresce, né? Então, como é vascularizado, a gente tem uma questão de crescimento, e isso tem que ter um cuidado, um controle, tá? Mas geralmente é cirúrgico para retirar, pode retornar, né? Então a gente tem umas questões aí, mas a gente tem que saber orientar o cliente, para usar uma lente sempre com filtro ultravioleta, né? Para não ir no sol com óculos que ele não sabe a procedência, né? De repente uma lente polarizada, uma lente fotossensível para todos os momentos, né? Então a gente tem que orientar ele. Show. Cara, te avisar, faltam 10 minutos, tá? Para terminar nossa live.
Ô Charles, hoje como que tá, já falamos de patologia, hoje como que tá aí a plataforma do Unioptis? Se a galera hoje, por exemplo, cara, eu quero me inscrever no Unioptis porque eu quero consumir o modo de patologia hoje porque eu quero atender o meu cliente melhor amanhã. Isso. O que acontece? Ali no site, na Unioptis, ele tem todas as informações, se ele vai estar embaixo, ele tem todas as informações de como propostas as aulas, como se dá as aulas de videoaula, a parte escrita, exercícios, avaliação final, então ele tem certificado dessas aulas. No final do site ele tem praticamente todos os módulos que a gente colocou ultimamente ali, então ele pode ter uma ficha exatamente de tudo que tem dentro daquela aula. Então, por exemplo, aula de fenômenos da luz, o que tem? Luz visível, ultravioleta, luz azul, então tem ali, ele sabe exatamente o que ele vai estudar dentro daquele módulo, então ele já tem uma ideia de tudo que tem na plataforma, ele tem no site, tá? Então ali no site próprio a gente tem todas as informações de planos, então tanto para plano individual que é para o profissional, mas a gente tem plano para óticas, até 5 funcionários, até 10 funcionários, tá? Se alguém tiver uma loja com mais funcionários, entre em contato com a gente customiza um plano especial para ele, tá? Mas hoje ele pode entrar direto ali pelo site e ter todas as informações, tá? Como eu disse, como a gente está fazendo uma atualização, a gente passou essa fase de degustação, a gente liberou alguns módulos gratuitos dentro da plataforma. E aí, dia 19 agora, a gente encerrou a parte, porque a gente teve muita inscrição. Bom. Tanto que a gente, para ter uma ideia, a gente pediu de 24 horas, ou até mais, até para fazer as inscrições, para ter uma ideia. Meu Deus. Tá? Porque foi muita inscrição. Coisa boa. Foi muita inscrição. E aí, o que acontece? A gente só está fazendo esse ajuste agora na plataforma, no site, para a pessoa poder testar de novo. Então, acredito que entre 1 e 2 dias já vai ter o teste agora, ele vai entrar no site e vai ter um teste agora. Ele clica, coloca as informações dele e recebe login. Por quantos dias esse teste vai ficar liberado para ele? Eternamente. Vai ficar... O teste é para... Sim, o teste é para ele experimentar a plataforma. Por quantos dias? Não terão todos os módulos lá, tá? Uhum. Vai ser como degustação, a gente vai escolher alguns módulos específicos e vai estar liberado para ele. Então... Ele pode entrar. Eu quero mostrar para o meu irmão. Vai lá, vai estar liberado. Mês que vem vai estar liberado. Se ele quiser assistir alguma aula, ele consegue assistir? Consegue assistir, vai ter certificado, ele pode ter o certificado. E sem gastar nada. Tudo normal, sem gastar nada. Sem gastar Show. nada. Como um aluno da Uniop, tá? Um aluno que eu digo um aluno já inscrito. Hoje a gente tem quase 400 óticas hoje como clientes, né? E a gente tem hoje a gente tem quase 2.000 alunos dentro da plataforma, dados de 20 dias atrás. Então, dados antes da quarentena, tinha 2.000 alunos, então eu vou te falar que tem muito mais que isso. Beleza. Tá, olha só. 6 minutos para terminar a nossa live. Faça uma pose aí. Vamos tirar um print. Peço que vocês tirem o print da tela aí, ó. Ó. Tirem o print da tela. Depois que terminar essa nossa live, esse print que vocês tiraram, compartilhem no story de vocês e marca lá Júnior Bergman, Unioptis, Charles Sutter. Lembrando, o Charles passou, essa live vai ficar salva até amanhã, tá? O Charles passou 6 patologias que mais aparecem hoje no balcão, na opinião dele, tá? Não são as que mais aparecem, é a que ele acha que mais aparece, tá? Porque aqui ninguém é dono da verdade, tá? Outra coisa, ele falou que a Unioptis, a plataforma, está liberado gratuito alguns módulos, é só vocês irem lá se inscrever a partir de alguns dias. Isso. Fala primeiro a partir de alguns dias. A partir de alguns dias, tá? Vai estar liberado alguns módulos sem custo nenhum, tá? É só uma degustação. É tipo o Telecine. Tá? Me tirou os Telecine HBO aqui, já acabou tudo. E, cara, então é isso aí, cara. Vim te agradecer imensamente. E aí, só para convidar o pessoal, assim como tu já foi lá na Unioptis, tá? Lá na Unioptis, te entrevistei,
o que tu fizesse comigo é mais difícil, ser entrevistado é chato, assim, porque a gente fica nervoso. Tá lá a tua live também gravada, quem quiser assistir, lá no YouTube da Unioptis, tá? Então a gente deixa gravado todas as lives, quem quiser assistir lá também, a gente faz live direto. Então fica gravado lá no canal da Unioptis no YouTube. Ah, show! Só um recadinho, cara, não pode deixar de ler nunca, cara. Isso. Deixa eu virar a câmera para mostrar aqui, ó. Aí, ó. Para um amigo e colega super especial com carinho, Charles Sutter, 2018. Ô Charles, tu vai ter uma live com a Cara, tu não tem noção, tu imagina, meu. Tu tá. Ó, esse aqui é do Artemir. Sério? Ô, meu, tu não tem noção, cara. Sim. Tu me deu o livro, assinou. Porra, a gente tá fazendo live aqui. O troço não adianta, né? A lei da atração. E agora vai ter live com o Artemir. Tipo, a galera que eu sigo, que eu admiro, que eu me inspiro, hoje tá comigo aqui. Eu conversei com ele anteontem, com o Artemir. O cara é fenômeno. Olha só, a gente tá falando dele, cara. O Artemir é um cara muito bacana, um cara muito especial, profissional de mão cheia. E gosto muito, sempre indico os livros dele, porque eu gosto muito da didática dele. É muito fácil de entender. Então, é um livro de cabeceira, porque, cara, a gente precisa ficar... E aí, eu sei que tu já está encerrando, o Hermelino, aquele especialista em vendas, ele falou assim, e a live que eu fiz com ele foi se o vendedor precisa treinar. Ele falou, cara, todo mundo precisa treinar, é que nem jogador de futebol. Por que o jogador de futebol não sabe jogar? Sabe, por que ele treina? Porque sai de férias e volta para atender. Tu não sabe onde tá a caneta. Régua? Pra que régua? Perde o ritmo. Pra que régua? Isso. Perde o ritmo. Então a gente tem que estar afiando aqui, ó. Tô afiando o meu machado aqui, cara. A gente tem que estar sempre estudando, cada dia mais. E não tem desculpa. Porque é a questão das prioridades da nossa vida, que a gente teve um tempo agora para pensar muito sobre isso. Sim. Cara, de novo agradecer a tua presença, poder compartilhar o teu conhecimento com a gente. Cara, já me abriu, vou até baixar essas patologias e dar mais uma recapitulada, porque eu já estava bem esquecido. Agradecer a presença dessa galera que esteve 1 hora com a gente, nos dando essa audiência sensacional. Então, assim, ó, avisar todo mundo, a Masterclass de Conceito de Óculos, sexta-feira vai ser o primeiro conteúdo liberado, tá? Então, o que a gente tem de gratuito? A Masterclass que vai começar e a plataforma da Unioptis também vai começar, tá? São duas coisas que daqui uns dias já vão estar liberadas, tá? Então, tire um print dessa tela aqui, compartilhem no story de vocês. Bota lá, hashtag live sensacional, hashtag patologia ocular, qualquer coisa, só para ele... Só não bota patologia sensacional, não bota não. Isso. Patologia não é sensacional. Charles, tem 1 minuto e 52 segundos para se despedir da galera. Cara, te agradecer primeiro. Sabe que a gente se fala, não vou falar todo dia, mas a gente fala direto. Te agradecer o convite, é sempre uma honra estar aqui contigo. Pessoal todo que ficou aí escutando a gente, eu sei que todo mundo está cansado, às vezes a gente quase 8 horas da noite. Então, pessoal, realmente agradecer. Vai na Unioptis, o que a gente puder ajudar. Qualquer dúvida, manda um direct pra gente, manda um e-mail lá no site, que a gente vai ajudar vocês o que for possível. Tá? Tô aí para ajudar sempre o ramo óptico. Show! Cara, então é isso. Temos aí 1 minuto e 10 segundos. Galera, obrigado de novo. Agradecer a vocês, a presença de todo mundo. Hoje foi a nossa terceira live da nossa jornada aí da Masterclass, onde vão ser 10 lives consecutivas. E eu estou procurando trazer só os feras aqui. E o Charles nunca poderia estar longe. E só para falar que eu não sou o Kuan, né? Não sou o Kuan. Falei com ele hoje, não sou o Kuan, tá? Então hoje era a live dele, mas foi transferida. Isso. E aí, então já vou fazer um jabá. Sexta de manhã, no Dia do Trabalhador, sexta de manhã, 10 da manhã, vai ter uma live café da manhã. Sério? Na União. Live café da manhã. Tô dentro. Com bolinho e café com leite. Cara. Que delícia. Uma super especialista em gestão de pessoas, cara. Sério? Fernanda Aguiar. Amanhã vai estar no nosso Instagram o convite aí para sexta-feira, 10 da manhã. Não perde. Tá, tô dentro.